Muitas vezes acreditamos naquilo que nos é dito, mas não buscamos saber mais a fundo. Questionar é importante. Perguntar não é errado. Ler, buscar aprender e entender, sem intimidar o próximo, e deixar que ele fale no que acredita, no que pensa, com respeito e humildade. Não interfere no que sou e muito menos no que eu acredito. Isso só me faz crescer e entender que sempre é preciso saber para a vida. Olá a todos os amigos, muito bem-vindo ao quadro novo no meu canal que se chama Saber para a Vida. Saber para a Vida é um programa de entrevista, onde nós vamos entrevistar diversas pessoas com diversas histórias de vida diferentes, sempre nos trazendo uma boa mensagem. A Bruna é uma mulher, desculpa eu falar, Bruna, de 1,50 m, mas que tem um histórico muito grande e muito bonito. A Bruna chegou aos Estados Unidos com 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade, ela, sem falar inglês, sofreu todas as dificuldades que um imigrante sempre sofre ao chegar nos Estados Unidos. A Bruna começou a trabalhar limpando casas junto com seus pais e, através desse trabalho, muito difícil inclusive, por sinal, ela começou a pagar os seus estudos e acreditar que poderia ter uma vida muito melhor. A sua mãe Márcia me contou que Bruna, quando era criança, em vez de pedir brinquedos, pedia livros. É uma história muito bonita. A Bruna conseguiu se formar nos Estados Unidos, conseguiu aprender inglês, se tornando psicóloga. E logo depois, pela Faculdade Estadual de São Francisco, a Bruna concluiu o mestrado em Psicologia de Desenvolvimento. E hoje, contratada pela Faculdade Stanford, é uma brasileira de muito sucesso e que nos representa muito bem. Bruna, que alegria receber você aqui. Obrigada, estou muito feliz, eu fiquei muito honrada pelo seu convite e eu sempre que eu tenho, eu gosto de dar essa oportunidade para inspirar as pessoas, não por eu ser uma pessoa muito diferente de todo mundo, mas porque muitas pessoas pensam que não é possível, e é possível. Coisa linda, Sim. Bruna. Obrigado. E é por isso que eu trouxe a sua história, Bruna. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo. E o Brasil também, que é o nosso povo, está enfrentando um momento muito difícil. Então tem muita gente desacreditada. Eu confesso, Bruna, que eu ia trazer a sua história muito mais à frente do programa. Mas quando eu li, eu pesquisei sobre você, eu procurei dados para saber a sua história, eu falei, meu Deus, é uma história muito bonita de superação e de levar nesse momento tão difícil para as pessoas uma mensagem positiva. Agora, Bruna, muitas pessoas também, elas quando olham para você, elas veem somente a posição que você alcançou, mas não sabem da dificuldade e de toda a luta e lágrimas que você derramou do decorrer do caminho. Verdade. E é isso que eu queria que você falasse pra gente. Eu fiz aqui uma breve anotação para eu não sair do contexto com a Bruna. Bruna, você chegou aqui com 12 anos, sem falar inglês. Logo na adolescência você teve que começar a trabalhar com seus pais, limpando casa. Fala um pouquinho dessa experiência que você teve como todo imigrante que chega aqui nos Estados Unidos. Sim, eu acho que a maior dificuldade, tanto para mim quanto para as pessoas que eu conheci no meu meio, é o choque cultural. E com o choque cultural vem a questão da língua, que é diferente, vem a questão do sistema que a gente não conhece. Então, para mim, quando eu cheguei, foi muito difícil me imergir na cultura, em questão de fazer amizades, em questão de gostar da escola. No meu primeiro ano de escola aqui, eu faltei mais da metade do ano letivo porque era muito difícil para mim me comunicar com as pessoas, criar laços e gostar de estar ali. Então foi uma questão de persistência, né? Até porque eu não podia falar, não vou mais para a escola. Mas eu tive... Hoje eu vejo como um benefício, mas na época eu vi como um malefício, porque eu fui para uma escola onde não tinham latinos. Uau. Os únicos brasileiros da escola eram eu e meu irmão, e a gente não se encontrava por ser de classes diferentes. Então eu cheguei em uma escola onde só tinham americanos ou asiáticos. Eu fiz curso de inglês no Brasil, mas o meu inglês era extremamente limitado. Então até a gente vencer aquela barreira da língua, que pra mim demorou um pouco mais por ser um pouco mais velha, vencer a barreira de entender as diferenças culturais. Foi um processo, mas
hoje a gente vê que tudo passa, né? Uau, Bruna, eu imagino, eu me coloco no seu lugar. Agora, dentro desse contexto que você me falou, da dificuldade de aprender o inglês ali com seu irmão, os únicos brasileiros na escola, eu imagino pra você, eu quero te fazer uma pergunta. Você chegou a ser discriminada? Você sofreu alguma discriminação por ser brasileira ou por não falar inglês? Eu não senti as situações constrangedoras que eu passei, eu não senti que foram por eu ser brasileira, mas por eu não me comunicar e por eu ser uma pessoa, naquela época, muito fechada, porque como eu não conseguia me comunicar, eu tinha muita vergonha, então eu não fazia amizades, as pessoas, e eu não, como eu falei, eu não gostava de estar na escola, então eu era um grande mistério para as pessoas. Então, quando eu cheguei no primeiro ano, que foi na 8ª série, a escola, eu lembro que a escola soltou uma fofoquinha de que talvez eu não fosse pra escola porque eu tava grávida, eu tinha 12 anos. Deus. Mas assim, um sistema diferente, né? Tanto pra mim como para as outras pessoas, Claro. que me viam como um mistério. Foram situações assim que eu passei, situações de Constrangimento mesmo, de não poder se comunicar, Exatamente. se expressar. Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade da grande maioria dos migrantes que vivem aqui ainda, né, Bruna? Sim, eu com conheço certeza. vários, eu sou um, e muitos relatam a dificuldade de falar inglês fluente. Sim. E aí vem a dificuldade de se expressar. E com isso também vem muitos problemas e muito sofrimento também, né? Mas depois de tudo isso, pela sua história, que é muito bonita, você começou a superar e você começou a conseguir aprender o inglês, Sim. a dar a volta por cima. Sim, esse foi o meu 8º ano, foi quando eu comecei minha vida escolar aqui. E aí depois do 8º ano nós fomos pro ensino médio. No Brasil, o ensino médio geralmente são 3 anos, correto? Correto. Aqui são 4. Então pra mim foi uma grande crise descobrir que eu ia ter que ficar 1 ano a mais. Mas eu pensei, caramba, eu vou ter que terminar, então eu vou arrumar um jeito das coisas fluírem pra mim. E eu descobri uma maneira onde eu terminei o meu ano letivo aqui em 3 anos. Eu fiz faculdade e ensino médio ao mesmo tempo. Que interessante. Nisso eu salvei dinheiro, salvei tempo e aprendi inglês muito mais rápido. Uau. Porque de dia eu tava no ensino médio e à noite eu ia pra faculdade. Você pode se dedicar mais tempo. Sim, sim. E pra mim foi uma grande reviravolta, porque eu consegui aprender muito mais o inglês, eu consegui fazer amizades que eu tenho até hoje. Que bom. Como eu falo, no ensino médio existiam mais brasileiros, mas aqui depois de um tempo que você tá aqui, dependendo da idade que você chegou, não é muito do seu interesse falar português, não é muito do seu interesse se comunicar com pessoas que não estejam imergidas naquela cultura. Então, mesmo que tinham brasileiros, Sim, eu não tive essa ajuda. E pra mim, hoje eu vejo como foi uma coisa ótima, porque eu tava ali pra estudar e eu fiz amizades depois de um tempo, Claro. mas eu foquei, estudei e corri atrás pra não me desanimar. Eu arrumei um jeito de eu sair dele rápido, porque o meu sonho de vida naquele momento era só me formar. Eu imagino, E eu imagino. deu certo. E assim, hoje eu não lembro daqueles anos com pesar, eu lembro como algo necessário. Ai, que coisa linda, gente. Que história bonita, Bruna. Agora, teve um fato, eu pesquisando sobre a sua história, teve um fato quando você concluiu, se eu não me engano, a sua faculdade. Sim. Você passou o ensino médio e foi para a faculdade. Uhum. Você foi entre 6.000 estudantes. 2 estudantes foram homenageados, desculpa. 2 estudantes foram homenageados e um daqueles estudantes era você. Sim. A única brasileira diante daquela multidão que foi homenageada. Me conta essa experiência e para os telespectadores aqui do programa. Foi muito legal porque nem eu sabia. Foi algo Aham. extremamente inesperado. Nós estávamos na graduação, Sim. colação de grau, não sei. Colação de grau, se eu não me engano, é isso. E como o Vini falou, era um estádio cheio de pessoas se formando de várias psicologia, direito, Vários cursos. Sim. E no meio da cerimônia, o diretor da faculdade anunciou que ele ia homenagear 2 pessoas. E ele falou que era uma brasileira, Ah, meu que Deus, ela coisa fazia linda. um curso de psicologia, que ela se formou limpando casa. E que eles queriam trazer aquela história naquele momento como uma história de que todo mundo pode. Ah, que não coisa é possível. linda, Bruna. Então foi muito, muito legal, tanto pra mim quanto pra minha família, porque ninguém esperava, a gente não sabia que isso ia acontecer. Até hoje eu não sei quem foi que me levou a minha história pro diretor da Uau, faculdade. que coisa linda. Mas foi uma experiência bem, bem legal. O legal é que você olha pra ela e ela fica muito emocionada, e eu também estou, porque eu fico muito feliz, Bruna, de uma brasileira chegar aonde você chegou. Obrigada. E honrar o nosso país.
com dignidade, com honestidade e ser um exemplo até mesmo para os nativos. Sim. Porque afinal, eu imagino, Bruna, eu não sei se eu estou errado, mas deve ter um certo ciúminho de alguns nativos, não todos. A gente sabe que tem americanos, pessoas nascidas aqui que são maravilhosas, Sim. mas tem pessoas que também pensam assim, poxa, ela tá no mesmo patamar que eu, ela veio pro meu país e ela tá até numa posição maior que a minha. Sim. Então eu não sei se você também chegou a se deparar diante dessa Sim. situação. Sim, com certeza. Eu fui, tem um pouquinho antes da pandemia começar, né, eu fui num restaurante e a garçonete era uma pessoa que eu estudei no ensino médio. Uau! E a gente vocês se encontraram. Sim, aí. a gente se reencontrou depois de muito tempo sem comunicação. E foi bem legal, porque ela ficou surpresa, né? Ela perguntou, como é que tá a sua vida? Eu falei, eu tinha acabado de me formar, não tinha feito meu mestrado aí, não tinha terminado meu mestrado. E assim, pra mim foi legal ver, não, claro, eu fico feliz, ela também teve o sucesso, a gente conversou, ela foi sucedida em outras áreas. Sim, mas também sim. foi legal poder me colocar de volta naquele contexto de antigamente e ver que pra mim as coisas deram certo, graças a Deus. Que bom, Bruna, que bom. E agora teve um fato na sua vida, você fez mestrado. Sim. E você se tornou mestre, tá correto? Tô falando certo? E uma posição super elevada aqui nos Estados Unidos, e você conseguiu muito êxito. Mas, agora para os nossos telespectadores, as pessoas estão tendo carinho de assistir a sua história. Você teve uma grande conquista. Você tem noção do que é trabalhar, passar no processo seletivo dentro da Stanford. Gente, a Stanford... Tô falando correto inglês aqui, Bruna? O inglês é muito bom, não. O seu é maravilhoso. A Stanford, se eu não me engano, pelo que eu estava pesquisando, por favor, me corrija se eu estiver errado, é hoje considerada a segunda melhor faculdade do mundo. Segunda ou terceira. É uma coisa assim, ela tá entre as melhores faculdades do mundo. Depois de mestrado, que você se tornou mestre aqui, como que foi essa questão da Stanford na sua vida? Então, o que eu sempre falo para as pessoas que me procuram é conexões. A gente tem que abrir portas aonde a gente for. Sim. E os meus pais sempre me ensinaram isso. A gente sempre, se a gente vai sair de um lugar, a gente sai com as portas abertas. Então, no meu mestrado, eu tive um estágio com uma professora e eu fui assistente de professor na faculdade, no mestrado. E ela foi uma senhora maravilhosa, assim, eu sempre vejo Deus em muitas coisas na minha vida. Deus sempre colocou as pessoas certas no lugar certo. Coisa boa. E ela foi a minha porta pro Stanford. Uau! Sim. Que maravilha. A filha dela trabalhava lá e eu engravidei no final do meu mestrado e já tinha tido meu neném, já estava em casa, estava trabalhando online por questão da pandemia. E abri uma posição onde a filha dela trabalhou há muitos anos e ela lembrou de mim, porque meu sonho sempre foi trabalhar no hospital com crianças. Uau, que coisa boa. E aí ela lembrou de mim e aí ela me passou minha referência, mas isso foi um pontapé maravilhoso, mas foi extremamente difícil. Eu imagino, porque Bruna. são muitas pessoas, né, querendo, ainda mais nessa época de pandemia, as questões do trabalho naquela época estavam bem escassas. Sim. Então eu passei por um processo de 3 entrevistas coletivas e eu tive uma entrevista final só eu e as pessoas do hospital. Uau! Foram 4 meses de um processo que demorou 4 meses. 4 meses de Sim. processo seletivo. Eu imagino o desgaste psicológico. Sim. Porque você queria muito aquela vaga. Eu queria. Mas as pessoas que estavam ali concorrendo com você também queriam aquela vaga. Sim, e eram pessoas muito... Hoje, no meu trabalho, Uau. foram... eu fui contratada, mais 3 pessoas. Das 4 pessoas que foram contratadas, eu sou a que tem menos experiência. Uau! E Meu pra Deus. mim foi assim, meu Deus, eu estou trabalhando nas mesmas coisas que essas pessoas estão. Que interessante. Pessoas que têm anos de experiência. Então eu fiquei foi assim, um pontapé que eu não imaginava que eu teria logo após terminar meu mestrado. Nossa, que coisa linda, Bruna. E eu quero te fazer uma pergunta, já estamos quase chegando no final do quadro, do programa, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você hoje, Bruna, olhando para o espelho, olhando para os seus olhos, olho no olho, o que você falaria para você mesma? Sim. Depois de toda essa experiência, desgaste, choro, limpeza de casa, sem falar inglês, mas que dominou a língua, se formou na faculdade, fez mestrado e agora trabalha para uma das maiores faculdades do mundo. O que você fala para você?
Vini, quando você me chamou para fazer essa entrevista, eu pensei muito nessa pergunta, mas de uma maneira diferente, porque hoje em dia tem muitas pessoas que me procuram para pedir ajuda com o sistema, né? Como o sistema de faculdade do Brasil, que são muito diferentes, as pessoas têm muitas perguntas e eu sempre estou muito aberta. Que bom. Por quê? Porque eu acho que a gente como imigrante, a gente sempre querendo ou não gosto dessa palavra, mas a gente sempre se coloca no lugar de vítima. A gente sempre pensa, caramba, eu não falo inglês, caramba, é muito caro. Eu entendo. Sempre muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Mas a gente esquece de ver os benefícios que a gente tem. Sempre, na minha trajetória, eu encontrei pessoas que tiveram benefícios muito mais do que eu e não usaram isso. E às vezes a gente tem uma coisa, o que eu tenho, assim, que eu acho que foi o maior benefício que eu poderia ter é a minha família. Minha família sempre me ajudou muito. A sua base principal. A minha base, tanto em questão de motivação, de inspiração, questão de ajuda financeira. Imagina tudo. Os seus pais. Então eu nunca quis me olhar e falar assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho outras coisas. E eu acho que às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente só olha porque a gente não tem. Mas às vezes a gente tem uma coisa, mas aquela uma coisa é o suficiente para dar gasolina para tudo que a gente precisa fazer por nós mesmos. Que coisa linda. Porque existe o lado das coisas que são dadas para nós e tem o lado do nosso esforço, né? Sim, claro. Mas a gente não se olhar, não se colocar no lugar de vítima. É isso que eu falaria para mim. A Bruna antiga falaria pra Bruna nova, porque algumas vezes eu cometi essa gafe, né, também. Sim, como todo mundo. E eu acho que nisso que você tá falando, eu já posso pegar o gancho para terminar o programa. Porque você falou uma coisa muito interessante. Então você diria para você acreditar em você. Sim. E usar aquilo que você tem, né, e fazer acontecer. Isso e isso mesmo. aconteceu. Agora, eu posso pegar um gancho nisso que você tá falando e pedir você para deixar justamente uma mensagem. Uma mensagem para finalizar e para essa pessoa, principalmente que está aqui na América também, esse brasileiro que está aqui trabalhando aí, suando no pesado, mas também para uma grande parte dos nossos amigos e irmãos mesmo, porque somos irmãos brasileiros, que está no Brasil, sonha em estudar fora, ou até mesmo sonha em fazer sua carreira no Brasil. Qual que é a mensagem que você tem para as pessoas que está desacreditada nela mesmo, devido a essa pandemia que mudou os nossos sonhos, mudou as nossas vidas? O que você tem, Bruna, para falar para essa pessoa? Eu acho que eu sempre gosto de falar que às vezes as pessoas pensam que a única maneira de você ser bem-sucedido é com um diploma. E às vezes esse vai ser o passo final, mas para você chegar até lá, existem passos menores que você tem que tomar. Então o que eu falo para as pessoas tem um objetivo, não precisa ser a coisa mais maluca do mundo. Um objetivo de juntar um dinheiro, de abrir um negócio, de investir em alguma coisa, de estudar, de aprender, de se aprofundar em alguma coisa na sua vida. Tanto pela questão material, que todo mundo precisa, né? Claro. Mas pela questão de você, para você se sentir bem com você, para você produzir, para você sentir que você está devolvendo para as pessoas, para a sociedade alguma coisa. Então, o que eu sempre guardo para mim é que eu vivo em objetivos, Vini. Eu me formei na minha faculdade, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer um mestrado, que é o que eu quero. Foco, Sim. Buscar uma direção. Exatamente. Depois do meu mestrado eu falei, gente, eu preciso de um trabalho. Como é que agora? Claro. Agora eu preciso de um trabalho de verdade. Claro. Então, meu foco era, vou procurar um trabalho. Agora eu tô no meu trabalho, qual é o meu foco? Aprender. Eu trabalho com médico, eu trabalho com enfermeira, eu trabalho com muitas pessoas. Então hoje o meu foco é aprender. Então eu acho que aonde a gente vai, independente da situação que a gente esteja, a gente sempre tem que ter um objetivo claro. E lembrar disso, porque as coisas ficam difíceis pra todo mundo. Claro. As pessoas pensam que pra gente obstáculos sempre pra vai ter. todo mundo vai ter. Que coisa linda. Entendeu? Às vezes alguém veio pra cá já falando inglês, mas ela teve outros obstáculos. Claro, claro, então, claro. Todo mundo, sempre vai existir um problema, sempre vai existir mas será que eu preciso realmente? Será que eu consigo? Mas se você tem um objetivo, claro, se você sabe pra onde você tá indo, você chega lá. Agora, se você não sabe pra onde você tá indo, você entra em qualquer lugar. Eu entendo. E eu acho que a Bruna falou uma palavra que eu vou encerrar o nosso programa. Aprender sempre. Mesmo ela chegando aonde ela chegou, ela falou aqui, eu não estou deixando de aprender. Não, tô começando a aprender agora, né? Que coisa boa. E é com essa mensagem que eu quero agradecer muito a sua atenção. Eu quero dizer para você, vamos aprender sempre.
ensinar e aprender a todo momento, porque isso é muito importante. E Bruna, dá um alô aí para os meus amigos, os nossos queridos que estão nos assistindo com tanto carinho, despede do pessoal. Se você quiser deixar aqui também alguma rede social sua, algum meio de que as pessoas possam entrar em contato com você. E você disse que ajuda também, né, muitos estudantes, principalmente do Brasil, vamos falar, né, que tem muitas dúvidas a questão de estudar fora. Eu não sei como é isso pra você, se você quiser deixar alguma rede social. Eu sou super aberta, eu vou rapidinho antes da gente terminar, eu vou contar um caso. Alguns meses atrás, uma mãe que veio com um filho já grande, me ligou, eu nem conhecia ela, desesperada. Do Brasil ou daqui? Eles acabaram de migrar pra cá, Ah, sim. Um pouquinho antes da pandemia, e ele fazia faculdade no Brasil, chegou aqui, ficou extremamente perdido, tentou, não conseguiu, e eu falei, por favor, passe pra ele, porque eu sou muito aberta pra ajudar, porque alguém me ajudou um dia, né? Ai, que coisa Por mais boa. que a gente tenha os nossos próprios esforços, a gente precisa sempre de ajuda, então eu sou super aberta. Meu Instagram é bjuliane, com G-I-U-L-A-N-E. E se você tiver alguma pergunta, se você quiser saber, acho que a maior pergunta é a questão da diferença de sistemas, né? Porque a faculdade que é totalmente diferente da do Brasil. Eu imagino. Eu sou super aberta, eu vou ficar muito feliz de ajudar quem precisa. Repete pra gente então o seu Instagram bem devagarzinho. É Giuliane. Giuliane. Como que escreve esse Giuliane? Giuliane. Ok. Amigos, entre em contato com a Bruna lá, siga ela no Instagram. E o meu Instagram também, Vinícius Marquesani Oficial. E agradeço mais uma vez o seu carinho, a sua atenção e um grande abraço. Obrigado, Bruna. Obrigada a você, obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.